Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Vou trazer mais uma reflexão para o seu coração e, como sugere, o título desse vídeo é sobre esse assunto mesmo que eu quero transmitir para você poder compreender como eu posso vencer o pecado, como eu posso não pecar mais. Vamos ler em João 4, os versículos 13 e 14, onde diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água a jorrar para a vida eterna. Nessa passagem nós descobrimos uma grande verdade, a verdade de que os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, mas Jesus não era simplesmente um homem, um judeu comum como os outros. Ele era o próprio Messias, o próprio Deus. E como Deus, ele tem o desejo de se relacionar e reconciliar-se à sua criação. Então ele vai ter um encontro com essa mulher em um poço que tinha água, e ele ia usar essa simbologia, né? Ele ia usar a água como um símbolo para explicar àquela mulher que ela precisava de algo a mais do que ela tinha em sua vida. Porque sabemos que essa mulher, em sua vida, tinha apenas o pecado. Vivia em uma vida de pecados. Era uma adúltera, uma prostituta, que não tinha o seu próprio marido e se deitava com homens que talvez fossem casados. E mesmo que não fossem casados, ela cometia essa prostituição de se deitar com alguém que não lhe pertencia. Então Jesus, ele sabe quem é essa pessoa que ele vai conversar, e ele vai ensinar algo para essa pessoa que vivia em uma vida de pecados. Quando Jesus lhe pede água para beber, ela logo pergunta: como é que você me pede algo para beber sendo um judeu, sabendo que os judeus não têm esse diálogo com os samaritanos? E Jesus, ele responde: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela questiona Jesus: mas você não tem nenhum onde pôr essa água, não tem nem como você pegar essa água do poço, de onde você vai tirar essa água? E Jesus, ele diz, né? Qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que lhe der se fará de uma fonte de água jorrar para a vida eterna. O que isso significa? Aquela mulher vivia uma vida de pecados. Ela se saciava, ela preenchia o vazio dela, assim como todos os homens que vivem em pecados, eles preenchem o seu vazio pecando. É um homem que é viciado em pornografia, é um homem que é viciado em sexo, uma mulher da mesma maneira, é um homem que é viciado em bebidas alcoólicas, um homem que é viciado em drogas, pessoas que são viciadas em outros tipos de vícios que aos olhos do homem comum é mais inofensivos, mas é alguém que passa o dia inteiro no computador, é alguém que passa o dia inteiro, sei lá, no bar jogando sinuca, alguém que está aprisionado pela sua própria vontade, pelo seu próprio pecado, e essa pessoa não consegue enxergar que aquilo que ela faz é para que ela possa preencher um vazio que existe dentro dela, para preencher algo que ela está sempre, sabe, com fome, com sede, e ela faz isso porque isso alivia a fome dela, ela faz isso porque isso alivia a sede dela. Jesus não está aqui falando, da sede física, não está falando da sede que todo homem tem, a sede de uma água comum, mas Jesus está falando aqui da sede espiritual, da sede que o homem tem, todo homem tem. Por mais que muitos neguem que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, que não precisam do Evangelho, na verdade todo homem precisa de Jesus Cristo, todo homem precisa de Deus,
porque só Jesus, só Deus pode preencher o vazio que existe dentro do nosso coração. Então, se você é um cristão ou não e está assistindo esse vídeo e se pergunta como eu posso parar de pecar, porque tem pessoas que não são cristãs e que não sabem o que é pecado, mas elas se sentem incomodadas por uma prática que elas se sentem aprisionadas e sabem que isso não é uma prática boa espiritualmente e emocionalmente para ela, como é o caso da masturbação e do vício em pornografia. Muitos homens que não são crentes, não são cristãos, mas sentem um peso na consciência. E esse peso na consciência nada mais é do que a lei de Deus que está instaurada no coração de todo homem, que acusa ele de seus pecados, daquilo que não é certo. Então, se você veio até este vídeo e quer saber como vencer o pecado, por que eu não consigo parar de pecar? A resposta é porque você ainda não tem aquele que pode te dar uma água, aquele que pode te saciar a sua sede completamente, de maneira que você não precise mais voltar ao seu pecado, voltar ao limbo para se encher, para se preencher. Jesus, ele pode saciar qualquer sede, ele pode te dar um sentido de vida, ele pode te tirar dessa situação que você se encontra. Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Você vai cometer o pecado 1 milhão de vezes e nunca vai se sentir saciado. Pelo contrário, cada vez mais que você pecar, você vai se sentir mais miserável, você vai se sentir mais fraco, mais frágil. Mas quando você tiver um encontro com Jesus, você vai entender. E você vai se sentir uma pessoa mais forte, uma pessoa com propósito de vida de fato. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu costumo dizer, que as pessoas, elas tentam buscar por direções em suas vidas e não sabem que o caminho que vai levar elas para a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Outras pessoas buscam entender os segredos do mundo, entender as filosofias humanas, e Jesus diz: eu sou a verdade. Então ele é a verdade. Se as pessoas querem descobrir os segredos da criação do universo, tudo isso está em Jesus. E outras pessoas tentam descobrir qual o sentido da vida e como encontrar a verdadeira vida, e Jesus diz: eu sou a verdadeira vida. Então todas as respostas para o homem, todas as satisfações que o homem precisa, está em uma só pessoa, Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos tem sido pregado, seu nome tem sido citado, e o livro mais vendido que fala da história da salvação é a Bíblia Sagrada. Tem sido preservada há mais de 2000 anos. E essa palavra ainda transforma milhões de pessoas em nossos dias. Então, por mais que você ainda seja um pouco cético, mas você já tentou de tudo, por que não se render aos pés do Salvador? Este que pode aliviar e te sustentar e suprir as suas necessidades. Esse que pode verdadeiramente preencher e encher você, de maneira que você não seja mais um homem miserável e pecador. Fique com essa palavra e que ela possa tocar no seu coração e te ajudar a mudar o rumo da sua vida. Porque só Deus